meu nome é Alexander Neves, sou membro do grupo de computação competitiva do Cefet-MG e o vídeo de aula de hoje é sobre o problema 2189 do CSAS Point Location Test, ou posição de um ponto, ou teste de localização de ponto. Bem, os conteúdos da videoaula de hoje são esses. Primeiramente, a base matemática por trás da nossa solução adotada, que é o produto vetorial. Segundamente, o problema propriamente dito, que é o Point Location Test. E o terceiro, o modelo de solução, que é como a gente vai abordar o problema usando as noções de produto vetorial e determinante. 4, o algoritmo propriamente dito. E 5 são os problemas relacionados a esse tipo de solução. Bem, então primeiramente vamos ter uma noção do que é o produto vetorial, que é uma ferramenta em geometria computacional que é muito poderosa. Em 2D, ela consegue nos dizer a orientação de 3 pontos, se eles são colineares ou não. Bem, e o produto vetorial no plano 2D, ele vai acabar indo para o 3D usando as noções de vetor, de regra da mão direita, mas para nosso caso aqui a gente vai se ater justamente à colinearidade de 3 pontos. Bem, isso ilustra bastante o uso do produto vetorial como uma ferramenta bastante versátil e usada bastante em geometria computacional e geometria analítica. Bem, e não indo tanto para o lado mais complexo da situação, mas sim para a nossa noção de colinearidade de 3 pontos, a gente vai precisar da seguinte noção. Imagine que você está no ponto P1, olhando para o ponto P2. E ainda existe um ponto P3 que pode estar na mesma reta ou não. Então, você, olhando para P2, você pode ter a noção de se P3 está na sua esquerda, na sua direita, ou está colinear entre P1 e P2. E a maneira de se calcular isso de uma maneira mais simples é usando o produto vetorial. Bem, e essa parte de olhar de P1 para P2, de P1 para P3, a gente usa os vetores. Que no nosso caso, a gente tem o vetor V1, que é esse vetor de P1 para P2, e o vetor V2, que é o vetor que seria olhar de P1 para P3. Com isso, a gente consegue montar uma matriz que vai ter as coordenadas x e y dos vetores nas colunas e cada vetor em cada linha. O determinante dessa matriz é dado pela fórmula a seguir, que seria o x do vetor 1 vezes o y do vetor 2 menos y do vetor 1 vezes o x do vetor 2. Bem, e tendo a noção da regra da mão direita aqui, a gente vai ter esses dois vetores, sendo V1, novamente, o vetor de P1 para P2 e V2, o vetor de P1 para P3. A ideia aqui é a seguinte: dado esses dois vetores, qual que é o caminho mais fácil de fazer o vetor V1 se alinhar com V2? É jogando no sentido horário, no sentido anti-horário, ou eles já estão alinhados? Daí a gente surge a noção da regra da mão direita. A título de exemplo, vamos imaginar o vetor V1 alinhado com o eixo Y de um plano 2D, então alinhado no sentido positivo, então o V1 está apontando para cima. Vamos pensar que o vetor V2 está alinhado com a parte negativa do eixo X, ou seja, V1 está para cima e V2 está para a esquerda. Então, nesse sentido, a partir da regra da mão direita, a gente consegue perceber que o caminho mais curto, para assim dizer, é aproximar V1 até chegar em V2 no sentido anti-horário. O sentido da regra da mão direita seria você colocar sua mão no vetor V1 e aproximar ele de V2. Isso gera um vetor no plano 3D, que seria o vetor resultante do produto vetorial. Ele estaria apontado para mim agora. Nesse sentido, por convenção, apontado para mim seria positivo, e se fosse o caso contrário, que eu vou dar outro exemplo aqui agora, seria negativo, que no meu caso estaria apontando para a tela do computador agora. Bem, qual que seria o outro exemplo? Vamos imaginar novamente que V1 está alinhado com o eixo Y positivo, ou seja, ele está para cima, e o vetor V2 está alinhado com o eixo X, apontando para a direita. Então, nesse sentido, pela regra da mão direita, a gente consegue ver que o menor caminho seria jogar V1 para V2 no sentido horário. Então, por essa noção, a gente consegue ver que, pela regra da mão direita, meu polegar estaria apontado para dentro da tela. E pela convenção que a gente adotou inicialmente, isso seria um valor negativo. Bem, e apesar dessa complexidade toda, no final a gente só vai olhar o sinal do determinante. Então, a gente vai fazer aquele cálculo e simplesmente olhar o sinal. Se for positivo, a gente está olhando o sentido anti-horário, que seria aquele sentido do vetor V1 alinhado com o vetor Y positivo, vetor V2 alinhado com o vetor X para a parte negativa. Isso faz com que a gente perceba que o ponto P3, que está relacionado ao vetor V2, está na esquerda do vetor V1. Bem, e paralelamente a gente consegue ver também que se o determinante for negativo, isso significa que a gente vai ter que andar com V1 até V2 no sentido horário. E como o ponto P3 está relacionado ao vetor V2, isso quer dizer então que o ponto P3 está na direita do vetor V1. Bem, e se o determinante é zero, significa que os três pontos estão alinhados.
Como eu disse anteriormente, isso tudo se resume a um simples teste de sinal desse determinante. Então a gente vai fazer esse cálculo aí, que seria pegar as coordenadas de cada um desses pontos, fazer essa operação e a gente vai avaliar justamente o sinal do valor, da variável valor. Bem, com isso então, a partir desse template, a gente vai começar a codificar essa solução. Primeiramente, a gente vai pegar a quantidade de queries que ele vai querer. E aqui seria basicamente um contador, né? Enquanto t for maior que 0, a gente vai executar. E aqui a gente tem que pegar as coordenadas dos pontos. Vou pegar eles com long long para evitar qualquer tipo de overflow. E uma vez que a gente tem essas coordenadas, basta calcular aquele valor que a gente disse anteriormente. Aqui ele vai estar com uma fórmula pronta, mas aqui está encapsulada toda aquela noção de vetores, de determinante, e vai dar esse resultado para a gente. E agora é só olhar o sinal desse valor. Bem, aqui seria essa parte de checar o sinal, né? Então, se o valor for igual a 0, quer dizer que os três pontos são colineares. Se for maior que 0, a gente tem aquela noção de que a menor distância dos vetores v1 e v2 seria aproximar v1 no sentido anti-horário. E o contrário seria no sentido horário, né? Então, quando é no sentido anti-horário, o ponto P3 está à esquerda, e no sentido horário, o ponto P3 está à direita. Bem, a gente tem esse input aqui, eu vou pegar ele, esse input de exemplo, tem que dar left, right e touch. Aqui eu vou compilar o código. E já vou executar. Então aqui para o primeiro deu left, para o segundo deu right, esse aqui tem que dar touch. Justamente o resultado esperado. E aqui a gente vai fazer a submissão do CSS no nosso arquivo fonte. Nossa submissão acabou de ser aceita. Bem, e outros problemas que estão relacionados a esse tipo de solução são o Line Segment Intersection, Polygon Area e Convexed Hull. Bem, eu agradeço pela atenção de todos, peço que escaneiem esse QR Code, sigam o GCC no Instagram, se inscrevam aqui no YouTube. Por favor, comentem se vocês fariam de outra maneira. Eu peço também que comentem se vocês têm algum outro tipo de solução em mente, se vocês fariam de outra maneira. Novamente, agradeço pela atenção e até mais.